Ouvindo a conversa dos irmãos aqui, paz de Deus a todos. Me lembrei, pela conversação, pelo sentimento, pela comunhão, me lembrei das Sagradas Letras, onde Naor Neto cultivava deuses. Ele era politeísta e tinha diversos deuses, como o hinduísmo, que é Shiva e etc. Naquela época também, na época de Jesus, existia também Mitra, com a religião forte do mitraísmo. Então, aquele povo era politeísta e entregava oferta a todos os deuses. Como nos dias de hoje, São Longuinho, para dar 3 pulinhos, para o santo que acha as coisas perdidas, como outro que é o santo casamenteiro, como a Aparecida, que é das causas impossíveis, Segundo a tradição dos pios, dos arcebispos, dos papas, os pais da igreja. Bom, isso é um outro argumento para nós entrar, mas quando Naor cultivava os seus deuses e gerou um filho por nome de Tera, e também Tera seguiu a mesma linhagem. Tera fazendo canções aos seus deuses. Então teve filho, gerou ali 4 filhos, 3 homens e uma mulher. A mulher por nome de Sarai, que seria Sara, Abrão, que seria Abraão, Naor Neto, nome do seu avô, nome do seu pai, e o outro era Harã, que era pai de Ló. Mas um tempo à frente, Harã morreu e Tera colocou o nome da cidade do nome de Harã, onde morou com os teus filhos. Ficou um vínculo tão amoroso entre Abrão e Ló, que eles não se consideravam mais como tio e sobrinho, mas sim como irmãos. Cresceram praticamente juntos. E Deus falou, intermédio da sensibilidade de Abrão. Eu estou andando, vou parar um pouco aqui para explanar bem na comunhão com os irmãos. Deus falou na sensibilidade com Abrão. Abrão, vou te fazer sair do meio da tua parentela. Bom, como que agora ele conseguiria sair do meio da parentela, que criou um vínculo, um laço familiar, um vínculo espiritual e um vínculo conjugal, emocional, material. Não tinha possibilidade. Mas Deus é Deus, Ele cria todas as coisas. Está escrito na palavra, nas Sagradas Letras está escrito que é lícito que haja as dissensões para que se manifeste os verdadeiros, Glória a Deus. São poucos verdadeiros, são poucos os de verdades. Existem muitas pessoas, estamos juntos, difíceis os de verdade. Como ouvimos aqui o irmão Aguinaldo explanar, o irmão Abrão dizer, os conservos falar, dos verdadeiros. Bom, dentro desta discrepância, Tera disse, Abraão, eu vou resolver alguma coisa na cidade, tem a sala dos deuses, cuida dos nossos deuses. Limpa, cultua. E Abraão, como todos os dias, uma bela tarde como esta, em São Paulo, cidade de Francisco Morato, está tudo tranquilo, tudo em paz. A vida virada dos avessos. Mas nós falamos como aquela mulher das Sagradas Letras, quando o homem de Deus, Eliseu, por filho, o nome de seu pai, Safate, ele olha para ele, tudo vai bem? A vida estava virada, o filho tinha morrido,
Mas ela disse: tudo vai bem. Glória a Deus. Neste momento, Abrão entra e quando começa a ver a sala dos deuses, observando o arsenal de deuses, uma angústia bate no teu coração, como bate no coração de todos os homens que servem a Deus pela fé, que é o poder da graça, o favor que nós não merecemos, o favor imerecido que recai sobre nós a misericórdia, o penhor do perdão. Glória a Deus. Irmão Isaías, o que você vê? Eu vejo a misericórdia de Deus em todos nós. O clamor e o penhor do perdão. Qual de nós nunca pecou? Só atirar a primeira pedra. Mas nós largamos as pedras no chão e nós faz como Jacó. Joga um óleo na pedra e diz: aqui será o altar de Deus. Glória a Deus. Aí nem se conta, né, das escadas colocada, posta e apresentado para nós um banquete da sabedoria, onde o estandarte é o amor. Voltando ao assunto, ao enigma, ao mistério, a angústia bateu no coração de Abraão, quando ele vê todos os deuses e ele pergunta: Deus, será que tu me ama? Qual de nós que nunca fizemos esta pergunta? Será que tu me ama? Neste momento, os deuses se permaneceram calados. Como está em Salmos 115. Tem mão, mas não apalpa. Tem garganta, mas som nenhum sai dela. Tem boca, mas não fala. Perna, mas não anda. Olhos, mas não vê. Todas as estátuas quietas. Estatuetas que não tinham possibilidade de responder a pergunta de um simples mero camponês. E ele pergunta novamente: vocês me amam? Tem uma resposta para mim? E não achou resposta nem repouso de ninguém. Ele então lançou um desafio, como criatura, faz aquela pergunta ao Criador: se Deus existe, cadê ele? Se Deus existe, quem é o Pai de Deus? Quem criou Deus? Abraão também caiu neste enigma, quando disse a eles: eu sou criatura e você é criador. Nós acreditamos na sua extrema santidade. Por favor, vou levantar as mãos e vou te dar um golpe. E se você é mais forte do que eu, você vai me segurar. Pode até me derrubar. Mas se eu for mais forte do que você, então vocês vão quebrar. Deu o primeiro golpe e nenhum tipo de Deus se defendeu. Ao menos se esquivou, ao menos levantou um dedo. Caiu no chão, se pedaçou como uma louça. E aí Abraão, no seu furor, derrubou todos os deuses e foi quebrando tudo, perguntando: cadê Deus? Cadê Deus? Daqui a pouco, Teira chega e vê a sala dos deuses toda destruída. E ele diz: Abraão, o que você fez? Ele disse: eu estava angustiado e pedi que Deus me desse uma palavra. Mas esse Deus é tão fraco que, ao menos entre eu e ele, uma luta, e eu ganhei. Neste momento, a Bíblia explica para nós, as Sagradas Letras. Deus fala para Abraão: sai do meio da tua parentela. Os livros, pergaminhos, manuscritos já diz: Abraão é banido e exilado, porque está escrito na palavra. Está escrito: aquele que não deixa pai, mãe, filho, mulher, marido, por amor de mim, Jesus falou, não é digno de mim e não pode ser o meu discípulo.
Abraão pega na mão de sua meia-irmã, por nome de Sarai, casa com ela, pega o seu amigo, irmão, sobrinho, por nome de Ló, e sai da cidade de Harã e vão para uma outra região, onde Deus fala: olha para o céu, assim será contado, inumerável, a tua geração. Olha para a terra e viu ali pedaços de grãos de areia. E disse: assim será a tua geração. E se eu explicar aqui sobre a terra de Agar e entrar sobre a história de Sara e depois de Quetura, entre 3 mulheres que Abraão teve 8 filhos, nós vamos fazer um podcast aqui que já deu 10 minutos. Mas eu sinto de anunciar: é do 0 que se torna 10. Um beijo no coração de todos. Sou irmão Isaías Francisco Morato, servo dos vossos conservos. A paz de Deus.